Da transição, conhecida como PEC Fura-Teto, conseguiu as assinaturas necessárias para começar a tramitar no Senado. A Paula Lobão, direto de Brasília, tem os detalhes. O governo do PT conseguiu o número de assinaturas necessárias para começar a tramitação da PEC Fura-Teto na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Até a tarde desta terça-feira, o texto já tinha sido assinado por 33 senadores. Eram necessárias 27 para iniciar o processo na casa. Mas Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, já avisou que o texto será debatido somente na semana que vem. Segundo o senador, é preciso compatibilizar com a Câmara dos Deputados, ou seja, o texto tem que estar de acordo com a Câmara. Ele também disse que PEC não se resolve assim com um prazo tão curto, ou seja, sinais de que vai atrasar essa tramitação. O governo eleito queria aprovar ainda esse mês. Deixa chegar na comissão para a gente decidir. Essa semana nós não teremos reunião. E por quê? Porque tem que compatibilizar com a Câmara dos Deputados. Uma emenda constitucional não se trata separadamente com um prazo tão curto. Tem que compatibilizar o calendário da Câmara com o calendário do Senado. A PEC foi protocolada na tarde desta segunda-feira pelo relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, com a proposta do governo eleito: 175 bilhões de reais para os R$600 do Auxílio Brasil e os R$150 por criança de até 6 anos, além dos 23 bilhões de arrecadação extra para usar em investimentos, como universidades e projetos socioambientais, e isso pelo período de 4 anos. As negociações que não ocorreram nos últimos dias e travaram a PEC vão seguir agora no âmbito da tramitação. É muito provável que haverá mudanças para se chegar num consenso entre governo eleito e parlamentares, principalmente os líderes do Centrão, que falam num valor de 70 bilhões de reais para gastar fora do teto, e isso por um período de 1 ano. O desafio é chegar no consenso entre valores e prazos. Vamos então ao primeiro giro de opinião aqui no Jornal da Manhã. Conosco hoje Roberto Mota, Amanda Klein e Coronel Tadeu, deputado pelo PL de São Paulo. Obrigada pela participação de vocês. Bom dia. Começo com você então, Mota. A respeito dessa PEC da transição, ou PEC Fura-Teto, que agora começa a tramitar, porque tem as assinaturas necessárias para isso, né? Começa no Senado, vai passar primeiro pela CCJ, que tem como presidente Davi Alcolumbre. E a expectativa é que isso já aconteça na próxima semana. Vai passar? Bom dia, Lívia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago, Coronel. Bom dia, a nossa querida audiência. Vai passar, eu não tenho dúvida, vai passar. Mas a gente precisa corrigir o nome. Não é PEC Fura-Teto, é PEC Fura-Poço. É um poço sem fundo onde vão cair a renda e o padrão de vida dos brasileiros. Não tenham dúvida disso. Essa é a PEC de uma turma que volta ao poder querendo tirar o atraso. Essa é a PEC da Argentina, a PEC da Venezuela, é a PEC Fura Esperança. A esperança que a minha geração tinha de finalmente ver o Brasil alinhado com os países desenvolvidos ou até superando alguns deles, né? Como a gente viu esse ano, o nosso PIB vai ser maior, crescimento do PIB maior do que muitos países desenvolvidos, inflação menor do que a do Reino Unido e do que a dos Estados Unidos. A receita de sucesso desses países desenvolvidos é clara. O caminho deles foi pavimentado com respeito aos direitos fundamentais, especialmente os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Esses países desenvolvidos, eles têm constituições muito antigas, que sofreram muito poucas modificações. Por exemplo, a do Reino Unido, no Reino Unido não existe uma Constituição escrita. Na verdade, a Constituição deles é um conjunto de documentos, entre eles o Bill of Rights, que é um documento que fala sobre direitos humanos, que foi produzido logo depois da Revolução Gloriosa de 1688. Os Estados Unidos, então, tem uma Constituição que tem 233 anos e recebeu até agora 27 emendas. Só para comparação, a Constituição brasileira tem 34 anos e já recebeu mais de 120 emendas, inclusive essa, a PEC Fura-Olho. Amanda Klein, essa PEC deve passar, mas o governo eleito ainda não apresentou o nome do ministro da Fazenda, não há confirmação ainda. Uma coisa tem a ver com a outra? Uma escolha já ajudaria na aprovação?
Tiago, bom dia. Lívia, bom dia a você também, Mota, deputado e a nossa audiência da Jovem Pan. Tem a impressão que a escolha já está feita desse ministro da Fazenda, Tiago. Ele tem sido apresentado paulatinamente ao mercado e essa semana a classe política. Trata-se de Fernando Haddad, que participou de almoço da Febraban na sexta-feira passada e nessa semana está em Brasília, chegou no avião junto com Lula e Janja e é levado a tiracolo pelo presidente para as reuniões políticas, para as reuniões com economistas. Ontem houve uma no hotel de Lula, com toda a equipe de transição. Esse nome está sendo apresentado ao mercado e também digerido pelo mercado. Ontem até surgiram apostas, talvez Geraldo Alckmin. Tenho a impressão de que é muito difícil. O Lula vem fazendo esse ensaio com Haddad. Não faria sentido fazer todo esse ensaio, levá-lo para o Egito, depois para a Febraban, depois para Brasília, se não fosse esse o nome já escolhido para ele, que tem centralizado cada vez mais as decisões antecipadamente, até com vistas à sua própria sucessão em 2026. Agora, voltando ao assunto da PEC, o que ficou muito claro também é que esse texto foi apresentado com um valor de 198 bi e prazo de 4 anos, mas ele está longe de ser um consenso ou de ter atingido um acordo, até porque o novo governo tenta fazer tudo ao mesmo tempo. É aprovar texto da PEC, construir uma base aliada, conferir apoio à reeleição de Lira na Câmara e Pacheco no Senado, e aí sim, todos esses assuntos estão interligados, porque é isso que vai dar um embrião de uma base de sustentação ao governo que confira um apoio também para a aprovação da PEC. Quando a gente fala com os apoiadores, os emissários do presidente Lula, os apoiadores do PT, os petistas, eles ainda continuam insistindo nesse prazo de 4 anos e um valor de uns 180 bilhões. A gente sabe que será muito difícil, porque outros líderes importantes do Senado e da Câmara falam em algo mais próximo a 100 bilhões de reais e, no máximo, estariam dispostos a dar esse cheque em branco ou fazer essa benfeitoria ao governo eleito por um prazo de 2 anos, até porque eles perdem a possibilidade, o poder de barganha, de negociação, se entregarem de mão beijada ao novo governo. Sim. 200 bilhões de reais por um prazo de 4 anos. Então, todas essas arestas estão sendo aparadas, é preciso construir esse texto em conjunto, como o Alcolumbre advertiu, junto com a Câmara, chegar a um consenso, porque senão fica aquela bola, começa no Senado, é aprovado na Câmara, depois volta para o Senado, isso tem que ser, essas arestas têm que ser aparadas, essas dúvidas dirimidas logo no intuito. Não é difícil, só para completar, Tiago, e lembrar que a PEC Kamikaze, essa do última aqui do governo Bolsonaro, no meio do ano, a PEC eleitoral, ela demorou mais de 30 dias para ser aprovada. Não é um instrumento simples, mesmo quando você tem uma base aliada ampla, como tem o atual governo. Agora, deputado Coronel Tadeu, ainda é dúvida quem vai ser o relator dessa PEC da transição. Há a possibilidade de no Senado ser Davi Alcolumbre, na Câmara o deputado Elmar Nascimento, que seria um aceno à União Brasil para integrar a base aliada do governo eleito, mas o PT quer ter esse controle sobre a PEC, né? Tem algum palpite? Bom dia, Lívia, bom dia, Tiago, bom dia, Mota, bom dia, Amanda, e para toda a nossa audiência. Eu não tenho nenhum palpite ainda, porque essa relatoria na Câmara, ela está sendo muito disputada. Alguns partidos querem ser protagonistas. O assunto é extremamente importante, vai ganhar todos os holofotes possíveis e imagináveis e, obviamente, as pessoas, os políticos aqui adoram isso. Sobre a PEC, nenhum projeto que vem do governo entra de um jeito e sai desse mesmo jeito. Ocorrem sempre mudanças. E, curiosamente, essa PEC ela está começando pelo Senado, onde o PT se sente mais confortável nesse momento. Na Câmara, esse assunto está muito amistoso. Os deputados não têm esse convencimento, e aí eu vou falar por mim, é um verdadeiro assalto que estão fazendo. A quem estão assaltando? O povo brasileiro. Porque não importa o valor, se será de 30 bilhões ou se vai bater lá na casa dos 200 bilhões. Qualquer valor que estoure o teto, quem paga essa conta é o povo. O povo, às vezes, não pode sentir o reflexo disso, mas em algumas semanas, alguns meses, nós vamos ter a inflação e vamos ter o aumento dos produtos no supermercado. Eu diria, o povo, infelizmente, não tem esse conhecimento e facilita a vida do político, quando nesse momento deveria estar cobrando os deputados e senadores para que não aprovem isso. Há outros remédios para se colocar na mesa nesse momento para cobrir esses R$200 do
Auxílio Brasil que foi implantado pelo governo Bolsonaro. Tem condições de se honrar esses R$200, aumentar, pular de R$400 para R$600 apenas em 2023? Há várias alternativas, mas o PT ele opta por novamente já entrar no governo assaltando o povo, estourando o teto em 200 bilhões e ainda querendo isso por mais 4 anos. As consequências nós vamos pagar lá na frente com toda certeza. Jornal da